No caso concreto, também existe um outro tipo de automatismo, que são os próprios contentores, que no fundo é isto que nós estamos a ver aqui em termos de representação gráfica. Ou seja, isto que nós estamos a ver são, na verdade, o que nós chamamos os contentores. Estes contentores, como vocês já viram, aparecem em vários formatos, com vários tipos de informação e podem aparecer em diferentes lugares, de acordo com as necessidades que estiverem inerentes a essa mesma, portanto, à sua utilização. O que existe, na verdade, estes contentores têm uma grande capacidade de poder ser organizada e disponibilizar informação e também executar ações. Estes contentores têm, nomeadamente, por um lado, a possibilidade de eu dizer que informação é que tenho aqui. Se virmos aqui na parte dos dashboards, portanto, isto está sempre configurado relativamente a um dashboard, mas, portanto, nós temos então aqui nos contentores a capacidade de lhe dizer qual a informação que eu vou ter neste mesmo contentor, e essa informação pode ser referente a documentos e depois, a partir daí, eu posso indicar todo o tipo de limites que eu quero em relação a esses mesmos documentos, portanto, e definir os diferentes documentos que poderão estar, por exemplo, podendo eu facilmente configurar um contentor para ter os documentos num determinado estado, outro contentor para ter os documentos num estado diferente, etc. Ou então outros tipos de documento, uns tipos de documento num contentor, outros noutro, etc. Mas também podemos ter nesse mesmo contentor a possibilidade de ter entidades e, portanto, no caso eu tenho aqui esse tipo de situações no CRM, em que nos permite ter a informação de novos prospectos que foram criados durante este período, durante um mês, e termos desta maneira também a noção das entidades que estão, na verdade, associadas ou, portanto, ter informação acerca dessas mesmas entidades e, portanto, mais uma vez, temos depois os filtros dessas entidades e, portanto, com todos os dados da entidade para podermos fazer a segmentação, esses filtros, ou então de produtos ou mesmo de equipamentos, portanto, se tivermos a parte das obras e da gestão de equipamentos e obras. Portanto, nesta forma, nós conseguimos colocar toda a informação, digamos assim, nos próprios contentores, organizada, e poderemos ter, então, diferentes contentores com diferentes informações e portanto, obter uma lógica destas em que é possível ter, digamos assim, diferente informação com os diferentes contentores. Nestes contentores podem, então, ser configurados para ter diferentes cores e diferentes, portanto, ícones, e também a capacidade de podermos dizer que um determinado contentor poderá executar uma ação. Isto é, neste caso concreto, nós poderemos então ter várias ações que podem ser executadas ou ativadas pelo próprio utilizador. É mais fácil aqui, em termos de exemplo, eu se clicar na lista, eu obtenho imediatamente a lista dos documentos que correspondem à informação que eu tenho aqui do valor, portanto, é os documentos, a venda do último mês, 41.109, o que corresponde a estes documentos, mas também é possível nós colocarmos logo uma ação para ele ser executada na altura em que eu colocar ali naquele mais, e portanto, neste caso eu tenho cá que vai fazer o lançamento de um recibo, mas como vemos, nós aqui poderemos configurar que tipo de documento é que nós pretendemos criar, se o tipo de ação, ou se vai criar o cliente ou não, se for o caso de um cliente, etc. E ainda também a possibilidade de fazer funções específicas para serem executadas neste próprio ícone. Neste caso, eu associei aqui a apresentação de informação acerca dos clientes, do dashboard,
com a informação acerca dos clientes e, portanto, digamos que é uma forma também muito rápida de eu obter a informação adicional acerca da informação que está contida nesses mesmos contentores. Por outro lado, estes contentores têm, isto é, a representação gráfica do contentor. Obviamente que nós aqui, como já sabemos, depois podemos ajustar alturas, larguras, posicionamento, portanto, tudo isso. Depois, é possível nós fazermos esses ajustes, mas o que eu estava a dizer é que, além destas ações que são ativadas pelo próprio utilizador, temos depois ações que são feitas de forma automática. Ou seja, aquele contentor poderá até, inclusivamente, nem ter uma representação gráfica, ou seja, ele não aparecer em lado nenhum e servir apenas para eu configurar determinados automatismos. Estes automatismos poderão ser executados ou permanentemente, que é o default, ou então hora a hora, ou diárias, ou semanal, ou mesmo mensal. Portanto, e desta forma, nós indicar qual é a ação que vai ter, e esta ação podem ser funções que sejam desenvolvidas, mas também alertas, e, portanto, mais uma vez aqui, o elemento de alerta extremamente importante para podermos comunicar. Nós, por exemplo, naquele caso das cobranças, este elemento de cobranças que temos aqui, o que vai acontecer é que quando houver uma fatura que se vai vencer dentro de 7 dias, ele vai enviar automaticamente um e-mail. Porquê? Porque está configurado no próprio contentor que quando houver uma entrada, ele vai automaticamente fazer o envio do documento e este envio do documento tem a ver com o modelo que eu criei. Portanto, eu posso criar o modelo que quiser para ele ser disputado nessa altura. Quando, digamos assim, houver uma entrada no contentor, posso também configurar ações para quando houver uma saída desse mesmo contentor, ou seja, um documento que já estava para vencer daqui a 7 dias. Portanto, eu poderei, na entrada, enviar um e-mail a dizer este documento vai entrar em fase de pagamento, seja o que for, não interessa, e quando sair, ele dizer este documento está vencido. Portanto, poderei ter aqui estas duas ações e, inclusivamente, ter uma ação que seja programada em termos de permanência. E, portanto, se eu tiver aqui, por exemplo, uma recorrência semanal, ele vai, todas as faturas que estiveram, digamos assim, dentro daquele contentor essa semana, vão receber, por exemplo, um e-mail ou poderá ter uma outra ação. Portanto, o que isto quer dizer é que eu, com base neste tipo de situações, é possível eu, na verdade, configurar todo um conjunto de automatismos que depois nos permitem obter uma situação destas em que, de forma automática, eu vou disputar aqui um conjunto de e-mails ao longo do tempo de vida, do tempo de pagamento do documento, e depois também, inclusivamente, depois de disputar um e-mail para quem estiver a fazer cobranças de telefone, para receber essa informação. Olha, este documento já está atrasado há 30 dias e ainda não foi pago. Por favor, contacte ao cliente para saber qual é a previsão de pagamento. E, portanto, digamos que, por um lado, permite-nos conhecer muito em concreto o fluxo da informação e do fluxo de funcionamento do processo e, por outro lado, também configurar todo um conjunto de mecanismos